Bem-vindos ao 6º episódio do podcast Escuta Rua. Eu sou Eric Chaves. E eu sou Jackson Schutz. E comigo neste episódio estão participando Eduardo Martins e Roger Fernandes. O tema de hoje é as raízes da desigualdade social e a população em situação de rua. E para conversar conosco, trouxemos os técnicos do projeto Fiocruz. Então, me apresento, não sei se tu queres dizer os nossos nomes, mas eu posso me apresentar. Meu nome é Binô Suete, né? Sou técnico do Colaboratório da População em Situação de Rua, que é um projeto da Fiocruz, né? E educador social aqui na Prefeitura de Novo Hamburgo. Então, boa tarde a todos. Eu sou Nilson Lopes, ex-morador de rua de Porto Alegre, de São Leopoldo, e hoje eu sou articulador do programa da Fiocruz de pesquisa sobre saúde da população de rua. Então, sejam muito bem-vindos, Nilson e Binô. Então, Binô, para começar, o que é desigualdade social e qual a relação com a população em situação de rua? A população em situação de rua é um fenômeno que atravessa a história, né, da humanidade e se caracteriza muito daquilo que se falou do êxodo rural, né, e a presença na cidade. E por que eu estou fazendo essa introdução com relação à desigualdade social? A gente percebe que o processo de constituição da política, da cidade, ela envolve aquilo que é a contradição própria de um sistema, né, que é o sistema capitalista. Sim. E nós temos, no sistema capitalista, a contradição entre aqueles que trabalham e aqueles que têm os meios de produção. Então, essa característica principal daqueles que não têm trabalho faz com que se tenha a miséria e a falta do mínimo, do básico para viver. E essas são as características de quem está em situação de rua. A gente sabe que existem pesquisas no sentido de que existem muitas causas, né? Não é apenas uma causa para estar na rua. Pode ser tanto por um conflito familiar, por conta do desemprego, por conta de uma situação relacionada à saúde mental, né? Algum transtorno mental, ou mesmo uso de álcool e outras drogas. Contudo, tem aquilo que está por trás, aquilo que é estruturante, né? da desigualdade social, que é exatamente esse modo de produção, essa forma como a sociedade se organiza. Claro, correto. Próxima pergunta, Eric. Qual é o papel do Estado, dos movimentos sociais e da população em geral para enfrentar a desigualdade social? Muito boa pergunta, e eu acho que isso segue o raciocínio com relação a gente enfrentar as contradições que existem nessa sociedade que é desigual, que é exatamente aqueles que têm muito e aqueles que têm muito pouco, né? E quem está em situação de rua, junto com outros trabalhadores e trabalhadoras, é necessário se organizar. E para se organizar é importante estar em coletivos, em movimentos sociais, né? Existe o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, existe o Movimento de Luta e Defesa da População de Rua e um Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua também, né? E que se organizam através de grupos em diversas cidades no Brasil. Daí eu queria aproveitar esse momento exatamente para apresentar o Nilson Lopes, né, que é uma liderança do movimento social e que pode falar um pouco mais sobre isso. Então, é bem difícil, né, bem complexa a resposta para essa pergunta, até porque eu, por exemplo, como negro, filho mais velho de uma família de 9 irmãos, que nasceu no meio da miséria, do alcoolismo, de uma porção de contradições, né, com relação à vida saudável, à vida digna. E conheci o alcoolismo muito cedo, com 18 anos, com 22 anos eu já era alcoólatra, né? Passei por vários processos, fui morador de rua por aproximadamente 30 anos e toda a minha retomada da vida, ela se dá há 15 anos atrás, e eu passei por todos os processos para a superação de alcoolismo, de drogadição, da situação de rua, enfim. Uau. Então, hoje, trabalhando já nesse projeto da Fiocruz, foram 15 anos de tentativa e de luta. Durante esses 15 anos, eu precisei ser internado 2 vezes em hospital psiquiátrico, eu passei por 2 comunidades terapêuticas
e eu passei depois 7 anos num CAPS-AD, que é para tratamento de álcool e outras drogas, participando de oficinas, de grupos, né? Até que 12 anos atrás eu comecei a andar na direção da vida, mas foi preciso que uma infinidade de políticas públicas e combinadas para as minhas necessidades enquanto indivíduo acontecesse, né? Hoje eu voltei em 2020 a estudar, concluí o ensino fundamental e em 2021 o ensino médio, que foi o que abriu portas, enfim, para que hoje a gente possa estar em vários espaços de defesa da população de rua, dos vulneráveis, enfim. Então, hoje eu componho o Comitê Técnico de Saúde da População de Rua em Porto Alegre, e também foi retomado o Comitê Nacional de Saúde da População de Rua, onde eu represento o movimento nacional nesse espaço. A gente teve em Brasília no dia 16 de agosto, né, numa reunião nacional, e foi muito, acredito que o debate foi muito positivo e sinalizou para muitas possibilidades. Para falar com relação à desigualdade social, e como eu falei antes, enquanto negro, eu posso dizer que a desigualdade social e a situação de rua, ela começa lá na libertação dos escravos. Quando se liberta os escravos, isso não é dado a eles nenhuma condição de sobrevivência, né? Então, eles foram jogados para a rua, da senzala para a rua, para o mato, né? E imagino também que nesse momento se iniciam as favelas, os becos, e principalmente nos locais impróprios para habitação. Foi lá que esse público foi parar, e a situação de rua e todas as doenças sociais que a gente conhece, né? Então, enquanto que para os negros não foi dado nenhuma condição de vida, para os imigrantes europeus existia a possibilidade da aquisição de terra, linhas de crédito dos bancos, né, que possibilitaram que eles prosperassem, enquanto a gente é descendente lá dos ex-escravos, né? E a gente vive ainda hoje uma situação que é lá da época do negro fujão, o negro que fugia da senzala, que ficava no meio do mato escondido. Ele era criminalizado, marginalizado, procurado pela polícia, pelos fazendeiros, pelo capitão do mato, era o mundo inteiro contra ele e ele tendo que sobreviver. Então, assim é a situação da população de rua, também criminalizada, invisibilizada. Exatamente. Né? E muitos locais muito mal vistos, não né? aceitam que essa pessoa esteja nesse local. Muitos julgam pela aparência. Tratado como bandido e não Verdade. como pessoa vulnerável. Exatamente. Temos uma outra pergunta aqui, acho que o Eric acabou pulando uma. E qual a relação entre a desigualdade de renda e a desigualdade de oportunidades hoje com o pessoal da rua? É uma pergunta que envolve a desigualdade de renda, tem relação direta com o salário. Né? A gente sabe que tem muitos do pessoal que vive na rua vive com trabalhos autônomos, né? Ou mesmo trabalhos que são precarizados, trabalhos que são de baixa escolaridade, acaba recebendo pouco. Né? Eu lembro de das pessoas em situação de rua que iam lá no Centro Pop, na época que eu trabalhei lá, há alguns anos atrás, né, que vendia um gel para limpeza de carros, né? Então, tipo uma cera. Então, essa cera era vendida no sinal, parava os carros e, né, então, como um trabalho autônomo. Mas essa cera era produzida por alguém. Então, tinha uma loja, uma fábrica que produzia essa cera vendida no sinal e que repassava para os vendedores, né? Mas aquele preço que eles colocavam na produção inicial era muito menor daquele preço que era vendido na ponta. Sim. Mas aquilo que aquela pessoa que estava vendendo no sinal ganhava era muito pouco. Né? Então, quem lucrava de fato era o dono da fábrica que fez a cera. Exatamente. Sim. Vocês entendem? Com certeza. Então, quem está lucrando mais é o dono da fábrica da cera.
e não Nunca quem está comercializando. quem está comercializando Quem lá está na de ponta. fato colocando a mão na massa. Né? Isso é para quem é trabalhador autônomo, que ganha por produção, né? É diferente de quem tem um salário fixo mensal, né? Que tem a carteira fichada, para quem tem o trabalho com a carteira assinada. Isso faz com que tu tenha garantias de alguns direitos trabalhistas, Sim. que são fundamentais. Eu lembro também de um outro caso de uma pessoa, então, usuário, a gente chama na política de assistência social de usuário, né? Que acessava o Centro Pop, que ele estava trabalhando numa fábrica de torno, né? Fazendo alguns Sim. objetos de metal, de aço. E ele chegou muito orgulhoso lá no Centro Pop com o uniforme dele, né? Então, ele recebeu o uniforme, recebeu luva, recebeu bota, né? Ele tinha final de semana. Ah, que bacana. Ele tinha férias. Que massa. Né? Esses são os direitos trabalhistas, que é bem diferente daquele trabalho autônomo que eu falei antes. Verdade. Mas, às vezes, é interessante para quem está na rua, tu ter a cera para vender na sinaleira, porque tu ganha na hora. Exato. Então, tu E tem já aquela grana... E já supre a necessidade Imediato. aumentando. Exatamente. e Até para às dar vezes- conta das necessidades básicas de alimentação, Sobrevivência. sobrevivência, né, E exatamente. especialmente numa situação, como é o caso de Novo Hamburgo, onde a gente tem uma rede frágil, né? Precarizada no sentido de não ter um espaço de alimentação, por exemplo, né? Para fazer as refeições. Então, por vezes, tu depende ou da renda que tu consegue correndo atrás, né? Ou tu vai depender da doação de algum restaurante. Ou mesmo se tu tiver que Exatamente. cozinhar ali na praça, na Praça 20 ou na Praça das Pombas, e tu tem que cozinhar por conta. Não tendo como cozinhar, tu tem que correr atrás do dinheiro e às vezes tu tem que ter o dinheiro para comer no mesmo dia, Exato. né? Exatamente. Mas vocês percebem a diferença de ter esse salário com todos os direitos garantidos? É diferente, né? Sim. Existe, né, por exemplo, férias, o 13º, direito ao auxílio-doença. É toda uma rede de amparo, né, garantida pelo INSS. E também, não só isso, também quando tinha comentado com os colegas ali que frequentam a oficina no Centro Pop, que também o trabalho ele é muito importante, porque tu se acorda, tu tem um destino. Como eu estava falando Uma com os rotina, colegas, né? eu tenho Acaba criando uma rotina. Como tu falou, do rapaz chegou orgulhoso com o uniforme, eu também estaria, no lugar dele eu também estaria, porque tu tem uma rotina, tu tem um rumo. Pra gente que está em situação de rua, o que é constrangedor e ruim ao mesmo tempo, é a gente se acordar e não ter um rumo. Então, participando lá das oficinas no Centro Pop, que ajuda a gente bastante, então, a partir daí tu já tem alguma coisa para fazer, assim, vamos dizer. Bom, hoje eu se acordo, vou lá, vou frequentar a oficina, vou tomar meu banho, vou me alimentar. Após isso, aí eu não sei o que eu vou fazer. Então, o trabalho ele é muito importante nessa área, mesmo sendo autônomo ou não, porque daí tu tem um rumo. Tu tem um É que destino. o trabalho também ele tem uma função psicológica bem importante, né? Uma função social, uma função de pertencimento. O sujeito se sente pertencendo a alguma Exatamente. coisa, se sente útil, né? Positivo. Mas eu quero trazer uma questão para os nossos convidados aqui, que a gente está falando aqui de políticas públicas, né? A gente precisa sair das ações assistencialistas e pensar em políticas públicas efetivas. Então, exatamente, qual o papel das políticas públicas para enfrentar todo esse histórico de desigualdade social? E também se essas políticas públicas atuais, se elas realmente estão sendo resolutivas. Perfeito. Eu vou iniciar, né, numa tentativa de resposta, né? Essa é uma pergunta bem profunda, complexa, né? Uhum. E depois vou pedir para o seu Nilson complementar. A gente tem esse desafio das políticas públicas para a população em situação de rua num contexto onde a gente tem uma política nacional que foi instituída por decreto, que é o Decreto 7.053, de 2009, e também, recentemente, uma decisão do Superior Tribunal Federal que determinou o respeito a essa política nacional da população em situação de rua. Então, o juiz, que eles chamam de ministro, né, Alexandre de Moraes, ele colocou algumas condições para o governo federal, o governo estadual e o municipal, que é da ADPF 976. E essa decisão do STF inclui também um planejamento para a população em situação de rua,
e um comitê que envolve a participação da população em situação de rua. E por que é tão importante a participação? Porque não adianta a gente criar um equipamento, um serviço público ou uma política pública sem ouvir qual é a real demanda, o que realmente a rua precisa, né? Então, tem propostas em outras capitais que querem... Não, eu só vou dar curso de costura. Então, agora, todas as pessoas em situação de rua vai ter que ter curso de costura. Vocês vão querer fazer o curso de costura? A maior parte da galera Talvez tenham 1, 2 ou 3, ou uma pessoa ou outra que queira. Sempre vai ter Mas tu acha que tem que ser para todo mundo? Não. Tu tem que ouvir a Escutar, demanda. sim. Qual é o curso de capacitação específico? Né? O que vocês realmente... Qual é a necessidade? Que Né? são diversas. E também foi aprovada uma lei, que é bem interessante a gente se apropriar, por isso que, tendo conhecimento, estudo, a gente tem como fazer a luta por mais direitos. Que é uma lei aprovada pela deputada Érica Hilton, no sentido da Política Nacional de Trabalho para a População em Situação de Rua. E que prevê reserva de vagas também em alguns processos licitatórios para a população em situação de rua, né? Então, ter essa indicação de ter quem está na rua também ter trabalho, e também cursos de capacitação, que é o que eu tinha comentado antes. Mas sempre lembrando a importância de fazer a escuta para saber qual realmente é a demanda, né? Eu acho que essas são algumas características que a gente tem para ver algo prático, né? Contudo, a gente esbarra sempre naquilo que é o orçamento público. Eu encerro a minha fala porque política pública é diferente de política partidária, né? Então, eu acredito, eu cheguei a ouvir os outros podcasts que vocês também discutiram um pouco sobre isso, né? Sim. Então, a política pública, ela se realiza, ela acontece através de um serviço público. Então, através do Centro POP, que é da política de assistência social, através do consultório na rua, que é da política de saúde, né? Uma reserva de unidades habitacionais no Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Isso tudo é a realização da política pública. Mas para ter um serviço público né, que exista, precisa ter orçamento, precisa ter o financiamento público também. E essa que é a grande luta. Então, a gente precisa garantir que tem esse tipo de investimento. E vocês devem saber que, muitas vezes, e isso é específico da política de assistência social, às vezes não tem recurso suficiente. Então, sempre às vezes falta para alguma coisa. Sempre falta um armário está estragado, né? Sim. Ou tem sabão em vez de sabonete lá para tomar banho, né? E quando o gestor público precisa contingenciar alguma despesa, a primeira área é a área social, assistência, saúde, né? Então, tem a ver com isso, tem a ver com dinheiro, tem a ver com recurso público, né? E as prioridades do governo. Por isso, Sim. a gente sempre tem que estar pressionando através dos conselhos, né? Conselho de Assistência Social, Conselho de Saúde, como o Comitê da População de Rua, que eu comentei antes, e também fazer esse tipo de cobrança, né? Então, fazer a pressão para que quem decide sobre o dinheiro público também invista, né, nas políticas para a população em situação de rua. E não só tenha políticas de higienização, né, como se fala, aquilo que é expulsar as pessoas em situação de rua, através das forças de segurança, como a brigada, a guarda, ou até mesmo agentes da segurança privada. Então, é mais ou menos por aí o caminho. Acho que a gente tem que pressionar quem é o gestor ou a gestora pública para que tenha mais investimentos, para que esses serviços públicos realmente sejam qualificados, né, tenham um mínimo e, na verdade, qualificar o máximo possível, justamente para que as políticas públicas possam dar esperança para quem está na rua. Porque, às vezes, a gente se sente sozinho também, né? Exato. Eu fico imaginando, das conversas que eu tive, né, na pesquisa do mestrado também, tive a oportunidade de ouvir bastante quem estava na rua também, e aí esse desespero mesmo, essa angústia que tem de quem está na rua. E só no coletivo mesmo, junto, que a gente consegue mudar, transformar essa situação. Verdade. Daí, se tiver um espaço também para o senhor Nilson poder Sim, falar. com certeza. Então, sobre políticas públicas existentes e sobre possibilidades, né? Então, eu acho que hoje a gente pode falar bastante sobre possibilidades. Assim como o Binot falou com relação ao decreto do Supremo Tribunal Federal, em 17 de dezembro do ano passado,
foi lançado o plano Ruas Visíveis. Não sei se vocês ouviram falar. Não, eu também nunca ouvi. O governo foi obrigado a apresentar um plano de ação para a população em situação de rua, por determinação do Supremo Tribunal Federal. Foi apresentado, falou-se em recursos de um total de aproximadamente 2 bilhões de reais, né, que seriam destinados para programas, para projetos, para a população em situação de rua. Então, esse programa ele é provisório e ele apresenta eixos que precisam ser ajustados de acordo com a necessidade dos estados, dos municípios, enfim. Mas não avançou muito, né? Não chegou ainda na ponta por conta da burocracia, da formação dos comitês, né? Tanto Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política, que precisa ter a nível de Estado e a nível de município. Então, precisa que os movimentos e os coletivos de luta da população de rua estejam organizados para estar representado nesse espaço, que ele tem que ser paritário, né? Metade representado pela Secretaria Municipal, metade por pessoas em situação de rua, movimentos e entidades que apoiam e que trabalham com esse público. Então, essa é a grande dificuldade que a gente tem e é o único instrumento que habilita o município a aderir às políticas, tanto federal quanto estadual. Né? Pois eu queria pegar um gancho aí. A gente está falando em um comitê Pop Rua, Novo Hamburgo já teve um comitê Pop Rua bem atuante. Na opinião de vocês, o que vem dificultando a recriação, o ressurgimento do comitê Pop Rua aqui no Novo Hamburgo? Na política, a gente tem um termo, isso na ciência política a gente fala, que é agenda, né? Agenda, às vezes, quando a gente fala, é tu ter, no dia 20 de setembro vai ter, né, alguma coisa lá no acampamento Farroupilha. Mas nesse sentido de agenda, é tu ter uma prioridade, né? Resumindo, não é prioridade a população em situação de rua para o município. Com certeza não, sem dúvida. Contudo, a gente percebe que tem outras prioridades e a gente tem que saber como se movimentar. Sim. Então, a importância de ter capacitação e formação política para compreender com quem falar e como denunciar, no caso. Um dos espaços importantes, que é esse do comitê, ele auxilia a gestão pública. Então, é importante a prefeitura compreender que o comitê vai contribuir e não prejudicar a gestão. Né? Mas, com relação à existência ou não, às vezes a gente tem um risco de ficar em pessoas. Né? Então, acaba mudando o secretário, a secretária, o coordenador do serviço, e às vezes perde um pouco aquele gás que tinha antes. Né? Então, funcionou muito bem. Eu acho que teve vários avanços quando tinha o comitê municipal aqui da Pop Rua, né? Contudo, a gente sabe que nesse meio tempo tivemos a pandemia do Covid, que foi bem difícil. Eu acho que muitos trabalhadores também se esgotaram nesse trabalho. Quem estava em situação de rua também adoeceu muito, né? A gente sabe que todo mundo passou por diversas dificuldades. Teve um processo de transição, né? Mesmo de uma gestão para outra. E também, agora, recentemente, a enchente. Eu acho que tudo isso são fatores externos e acaba todo mundo voltando para só atender isso. Não vê mais nada, né? Mas mesmo assim, e daí eu falo da importância de vocês estarem aqui, né? De vocês, além de serem comunicadores, né? De vocês estarem apresentando muito bem esse programa, vocês também são lideranças. Obrigado. Né? E daí, nesse sentido de ser liderança, a gente pode apoiar, a gente pode incentivar, a gente pode, né? Olha, a gente cria uma agenda lá. Então, liga, manda um e-mail, fala com uma educadora social, fala com a coordenadora de serviço, cria uma reunião com a secretária. Entende? Mas quem tem que estar lá é vocês. Compreende? Então, esse comitê ele não vai surgir por decreto, ainda que ele seja um decreto mesmo. Ele precisa das pessoas. E especialmente de quem está em situação de rua. É o protagonismo da galera mesmo. Para poder explicar e fazer, explicar da melhor maneira possível e fazê-los entender as reais necessidades que temos, né? E aproveitando que estamos no mês da campanha do Setembro Amarelo, qual a sua visão sobre como a desigualdade impacta a saúde mental da população em situação de rua? Eu vou passar a palavra para o especialista,
né? Mas no sentido de que é bom apresentar, o seu Nilson já falou um pouco dele, assim, mas eu tenho uma admiração muito grande, assim. E uma das vezes que eu conheci foi numa palestra que teve no Mental Tchê, né, em São Lourenço do Sul. Isso foi lá em 2012, já faz 12 anos. E ele falava a partir de um lugar de membro da Associação de Saúde Mental do Vale dos Sinos. Né? Então, ele tem essa trajetória de organização política, tanto com a população em situação de rua, quanto da saúde mental, que é tão importante também, né? E eu acho que, às vezes, a gente acaba associando, isso é uma crítica também que outras lideranças dos movimentos fazem, da gente ouvir falar da rua, já lembra de Cracolândia. Exato. Né? As pessoas levam muito a esse sentido. Esse aí é mendigo, é usuário de drogas. Mas não é todo mundo que usa drogas que está na rua, Exatamente. né? Apesar de ser a maioria, mas enfim. Né? Então, e essas pessoas têm... tem um contexto, cada pessoa é singular, cada pessoa é única, né? Cada um tem uma sua história de vida. Daí, nesse sentido, a gente tem que lembrar que a saúde, ela também é integral. Isso é um pedido que sempre foi feito, né? E mesmo na época do consultório na rua, logo que ele foi implantado, ele estava vinculado à saúde mental. E daí, depois eles mudaram, e agora o consultório na rua está na atenção básica. Então, atende tudo aquilo que é problemas de saúde, né? Então, condições de saúde. E isso muda um pouco a forma como a gente enxerga quem está na rua, entende? E daí eu só estou fazendo essa fala no sentido de valorizar. Eu acho que a gente se aproximar da temática da saúde e falar sobre saúde mental, especialmente agora sobre suicídio, mas eu sei que passa por vários caminhos, assim, mas o seu Nilson tem essa caminhada na saúde mental e eu acho que tem mais propriedade para falar sobre isso. A temática do suicídio, eu presenciei, tive vários amigos que se suicidaram, né, que entraram em pânico, mas eles tinham o problema da drogadição. Né? Gente que usava cocaína, gente que usava crack. Um colega meu, ele tinha 19 anos e morava na vila. E aí ele pegou um dinheiro da bolsa da irmã dele, que ele morava junto, e foi para a boca, usou esse dinheiro. Depois ele começou a passar o efeito e ele não se perdoou, ele se sentiu o pior ser do mundo, né? Entrou em depressão, enfim, e ele acabou se enforcando. Desculpa nisso, uma pergunta, mas naquela época existia a questão do... Como hoje existe o CRAS, né? O CAPS, desculpa. Existia, mas... Tinha, mas a procura era grande na época? Eu demorei, em 2011, eu acho, 2009, 2010, por aí, que se criou o CAPS-AD em São Leopoldo. Né? Tinha o CAPS, que era para todos os distúrbios mentais, enfim, todo tipo de problema se centralizava lá. E a gente, então, em São Leopoldo, criou-se o CAPS-AD como ambulatório, né? Que era um puxadinho do CAPS, muito precário, enfim, para fazer de conta que tinha. Né? Então, eu, em vários momentos da vida, me senti bastante desesperançoso com a situação. Eu já estava velho, com 50 anos, ou me aproximando, acho que a vida já tinha se dado da forma que tinha que ser, né? Não tinha muito o que construir, pelas dificuldades, pelo tanto de combinações que tinha que acontecer para reverter aquele quadro, né? Eu fiquei em situação de rua em São Paulo, e eu fiquei 6 anos lá. Num determinado momento eu estava barbudo, eu estava sujo, com fome, não tinha dinheiro para o cigarro, catando bituca no chão. Mas o que te levou a São Paulo foi uma melhoria de vida, achando que lá, talvez saindo do Rio Grande do Sul, indo para São Paulo, tu tentaria uma vida melhor lá? Ou... Na minha situação de rua, eu viajei muito, né? Eu viajei bastante. Eu morava em Ijuí, no interior do Rio Grande do Sul. Daí eu fui para o interior de São Paulo, onde morava uma irmã. Aí a gente encrencou com eu e meu cunhado. E eu fui para a capital, que era mais próximo do que retornar. Aí dava 6 horas de ônibus, a minha irmã me deu dinheiro, eu fui para lá, mas ninguém estava me esperando e eu não tinha para onde ir. Fui com 50 pila na época, que dava a passagem só de ida, né? Então, aí fui para a capital, perguntei
para outras pessoas da rua, onde tinha albergue, enfim, onde tinha eu nem sabia que existia albergue, onde tinha alguma possibilidade para poder descansar, para poder tomar um banho, enfim, né? Então, aí eles me orientaram e eu fiquei durante 6 anos em São Paulo. 6 anos. Às vezes trabalhava em obra onde tinha alojamento e tinha refeição. Para poder descansar. Daí, por conta dos vícios, eu não conseguia me manter. Eu retornava para a rua, não conseguia mais ir para o serviço, porque já tinha passado há pouco tempo, enfim, né? E eu vi muita gente assim no desespero, né? Com relação a toda a problemática de vida, né, dela. Então, e eu acredito também que a questão do suicídio tem que ser acompanhado quando a pessoa deixa sinais, né? Parentes, amigos, enfim. Com certeza. E de buscar recursos para conversar com essa porque, pessoa. como tu disse, sinais eles apresentam. Exato. A pessoa fica deprimida, fica oprimida num canto sozinha. Fica, exatamente. Não quer o convívio, conversa com ninguém. Exato. Fica olhando muito pro céu, tu vê alguma coisa, entendeu? Bem isso. E como de prestar atenção nesses detalhes. Isso, e como uma pessoa em situação de rua, geralmente o vínculo familiar dela é precário ou rompido, fica difícil, né, ela ter a presença de um familiar para dar o suporte. Sim. Por isso que é importante também esse vínculo entre, né, as pessoas em situação de rua, né, as amizades, e também o vínculo entre a população em situação de rua e os serviços, né, com os trabalhadores, para que a gente consiga perceber exatamente esses sinais, né, Nilson? Exato. Para poder fazer uma escuta sensível, acolhedora e os devidos encaminhamentos para a rede de saúde. Sim. Eu fiz psicoterapia 7 anos, né? E acompanhei outras pessoas que estavam iguais a mim e que precisavam e que em algum momento desistiam, enfim. Quando se fala em política pública, eu acredito que a principal política pública é a escuta. A escuta qualificada e essa escuta que vai direcionar as ações para cada indivíduo. Sem julgamento. Exatamente. É o mais importante, né? Alguém que nos entenda. Para poder ajudar. Porque não é igual o João, o Pedro, o Adão. Né? Positivo. E também o vínculo, né? O afeto, o jeito de fazer é uma política pública, né? Eu sempre digo que a gente não faz pelo usuário, a gente faz junto com o usuário. Junto, exatamente. Junto, né? Então, o jeito de fazer faz a diferença. Quando eu falo da minha história, que eu voltei a estudar e que portas se abriram, que hoje eu vejo a vida de uma outra forma, e em alguns momentos, trabalhadoras, que hoje são minhas amigas, estagiárias, residentes, enfim, chegou a ser até por imposição e por respeito a elas que eu dei seguimento. Né? Que massa, parabéns para o senhor. Quando eu voltei a estudar, uma pessoa me escreveu 3 vezes para fazer o Enseja para o ensino fundamental. 2 vezes eu não fui. Na primeira eu disse, eu não vou perder o meu tempo, porque eu sei que vou rodar. Faz muitos anos que eu saí da sala. Parece eu da vida. Na segunda, eu esqueci. Aí na terceira ela falou, se tu não fizer a terceira vez agora, daí não vem mais aqui que eu não vou te atender, né? Eu não falo mais contigo. Daí eu fui, né, por respeito a ela, para poder conversar. Então, um vínculo, um afeto e um comprometimento da parte dela, que meio que por imposição. Né? Aí, quando eu estava fazendo o EJA, eu tive dificuldade, né, matemática, ciências, química, física, enfim. Várias matérias. E aí eu estava online, porque foi durante a pandemia. Então, eu com um celularzinho daquele de abrir e de discar, e aí ter que fazer tudo na plataforma. Sim. Aí eu estava entrando em pânico, porque um monte de conteúdo, né? 15 disciplinas, e os professores metendo conteúdo, e eu apavorado, porque eu não, eu não conseguia resolver no dia todo, e eu tinha que trabalhar. Aí eu procurei uma psicóloga, que era minha amiga, ela falou, eu não posso te atender porque a gente é amigo, mas eu vou indicar alguém para te acompanhar, e essa psicóloga era professora da rede também, então facilitou. Aí ela me ajudou bastante, destrancou a plataforma, e a gente conseguiu
colocar os conteúdos em dia. Pois é, no final deu tudo certo. Só para concluir, né, agora. Tu vê que é interessante a importância do sujeito ter uma rede de apoio e uma rede de serviços, né, que exatamente abra o leque, né, que consiga mostrar caminhos. E aí eu queria entrar numa questão. A gente tem vivenciado aqui na região metropolitana um fechamento de serviços, tá? Em várias cidades aqui nas redondezas. Tá? Até que ponto esse fechamento de serviços e essa lógica de eu vou empurrar entre aspas, problema para o vizinho, né? Então, na minha cidade aqui, eu não quero população em situação de rua. Então, eu fecho o serviço e o meu município vizinho que se vire, tá? Até que ponto essa lógica perversa acaba produzindo violência, né, entre as próprias pessoas em situação de rua umas com as outras, e até que ponto também isso não é uma violência institucional, né, uma violência com as pessoas, porque aí eu sempre digo, a gente as pessoas têm o direito de ser atendidas, né? Só que se a gente fecha serviço, quem é que vai atender? Quem é que vai prestar a assistência necessária à população em situação de rua? Eu vi há pouco um post desse no Instagram que eu achei fantástico, né? De uma cartunista. Cartunista que se fala quando desenha assim, né? Uhum. Artivista se chama, com um H no meio ali. Ela fez vários quadrinhos e neles estavam um prato de comida, trabalho, casa, né? Isso é saúde mental. Então, vocês compreendem que a gente está falando de Setembro Amarelo, mas tão importante quanto ter uma conversa, uma terapia com um profissional da psicologia, a gente tem que ter direitos garantidos, né? Que envolve aquilo que a gente precisa para viver. E isso envolve os serviços públicos prestados, né? Mas ter a condição de poder comer, trabalhar, né? De ter como se sustentar e ter serviços públicos que te atendam, tem relação direta com a saúde mental. Uhum. Vocês Exatamente. compreendem? Faz sentido? Com certeza. Com certeza. Né? Porque o cara tá desesperado. Mas também, tipo, é muito difícil se você não tem um pop lá funcionando para tu tomar um banho. Exato. Daí tu tá numa outra cidade. Porque às vezes, assim, ó, tipo, pode não ter uma vaga de trabalho aqui em Novo Hamburgo, mas às vezes abriu um Esteio. Daí tu chega lá em Esteio e não tem pop. Uhum. Sim. Mas Entende? Como é que fica aquele translado, a necessidade como eu falei da para os pessoa, colegas, né? que na cidade que eu sou, de São Leopoldo, eu me senti desamparado, foi onde que eu procurei a cidade de Novo Hamburgo, que eu até comentei com os colegas no POP, que é uma cidade que, no meu ponto de vista, é mais solidária, tem mais argumentos, as pessoas ajudam mais, não é tanto, entre aspas, discriminado, sabe? Eu acho que o convívio da sociedade, da população, do povo de Novo Hamburgo é um povo mais solidário. E até o atendimento. Não que São Leopoldo fechou as portas para esse atendimento. Existem lá. Só que aqui em Novo Hamburgo eu me senti mais acolhido pelo serviço, E são cidades vizinhas, né? A gente está falando aqui, quem está ouvindo de longe, talvez não é daqui da região. Então, nós temos a região do Vale dos Sinos, ela pertence à região metropolitana de Porto Alegre, que é a capital, né? E daí a gente tem as cidades que ficam uma ao lado da outra na linha do trem. Uhum. Então, de fato, tem o trem como um transporte público que facilita o deslocamento. Mas, obviamente, a gente pode pegar um ônibus e ir lá para Cachoeirinha, ir para Gravataí, que também, sim, né, dá para ir. Mas São Leopoldo tem uma rede de serviços também, e daí eu acho que é legal vocês também irem atrás, e eu acho que, para quem está ouvindo, é importante também, que tem aquilo que é chamado de município de pequeno porte, médio porte e grande porte. Isso vai influenciar nas políticas públicas que a gente estava falando antes, para ter ou não alguns serviços. Então, no caso do Centro Pop, tu precisa ter 80 a 100 pessoas em situação de rua no mínimo para abrir um serviço específico. Mas mesmo que você não tenha esse serviço específico, então vou dar o exemplo de Campo Bom. Campo Bom tem um CREAS, e daí tem abordagem social vinculada a esse serviço, que é um centro de referência especializado da assistência social. Sim. Lá tem abordagem social. E eles têm algum atendimento também, que tem um guarda de pertence, um banho. Pelo menos um tempo atrás tinha. Daí eu teria que verificar mais Campo Bom. Então, é um município que não tem o Centro Pop, mas tem um serviço que faz algo de acolhimento da população em situação de rua. Então, outros municípios menores não vão ter. Mas
toda a política de assistência social é importante acolher. Então, ele pode ser atendido no CRAS, pode ser atendido no CREAS, nos municípios que têm tamanho, né, número de habitantes para isso. A questão do fechamento dos serviços, tem que verificar só se isso é legal ou ilegal. Por quê? Para tu ter um serviço como o Centro Pop, ou mesmo a abordagem social no CREAS, recebe recurso federal. Então, se você não tem o serviço lá, vai ganhar menos recurso do governo federal. Isso não é interessante para a prefeitura, né? Então, sempre tem que avaliar quais são os municípios e, a partir disso, poder ter um posicionamento. Daí vale a organização, como a gente falou antes, dos movimentos sociais, a organização da rede de atendimento, né, de ter um fórum de trabalhadores, fazer abaixo-assinado, fazer uma audiência pública na Câmara de Vereadores. Tudo isso são estratégias para tu pressionar o poder público para que reverta a situação de fechamento de serviço. De valorizar os serviços que tem, qualificar ele, ter recurso, ter as coisas. E quando não tiver mais esses serviços ou equipamentos públicos, se faça pressão por todas essas... eu não sei do caso específico de São Leopoldo que tu comentou, né? Eu teria que... não sei se... Pode falar. São Leopoldo, o Centro Pop e o albergue alagou, né, na enchente. Então, eles estão funcionando hoje provisoriamente como uma república num outro local até que se consiga. Né? São Leopoldo fechou o Centro Pop em 2019 e a gente precisou recorrer ao Ministério Público para poder reabrir. Uma pressão do movimento social. Importante. Porque eu me lembro, há um tempo atrás, hoje eu estou com 33 anos, quando eu tinha aí uns 18 anos, 19 anos, eu me lembro que também em São Leopoldo tinha um albergue que se encontrava atrás do Hospital Centenário. Sim. Naquela época o funcionamento de lá era, vamos supor, como é que eu posso dizer, como fui atendido hoje, aí há uns 90 dias atrás, naquela época, na situação que eu tive que ir para a rua, não que a gente gosta de estar na rua, como foi acontecer comigo depois de vários anos, eu retornar para a rua novamente, quase 90 dias que eu estou na rua, naquela época era mais, como é que eu posso dizer, mais organizado e funcionava perfeitamente mais o serviço de lá. Isso que eu ia comentar também, só para finalizar esse ponto, a importância de ter intercâmbio, né? E por vezes vocês vão conversar com os colegas, tanto o Eduardo, né, que é psicólogo, outros colegas que trabalham nos serviços, às vezes não tem a oportunidade que vocês têm de conhecer todos os municípios e os serviços. Então vocês às vezes têm mais conhecimento que quem está trabalhando ali no serviço. Então vocês podem exatamente dizer assim, esse é bom, esse não é bom, né? Fazer, esse aqui está faltando coisa. Né? Então vocês vão ser aqueles que vão trazer pontos, né? A melhoria, no caso. Apontar melhorias. Isso. Exato. E daí, unindo todo mundo, é possível de fazer uma transformação. Tanto por essas estratégias que eu falei, mais políticas relacionadas à Câmara de Vereadores ou organização social, quanto o Ministério Público, que é a parte judicial, judicializar a questão. Importante isso. Eu tenho uma última questão para fazer para os convidados, que a gente tem presenciado, ultimamente nas cidades, uma série de tensões entre a sociedade em geral e as pessoas em situação de rua, quando se trata da ocupação de espaços públicos, como praças, calçadas. Exatamente. Né? Então, eu queria ouvir de vocês como estratégias, né, de como que a sociedade pode lidar com isso, com essas diferenças, de uma maneira mais respeitosa, menos conflituosa. Quer iniciar? Pode falar. Porque esse foi o tema, um pouco do início da fala, né? Da questão do conflito entre aqueles que têm tudo e aqueles que têm muito pouco, né? Então, esse conflito ele vai se dar não só por quem está em situação de rua, mas toda a relação que se tem de poder mesmo, né? Poder econômico, poder político, mas especialmente para quem está em situação de rua, há aquilo que é uma aversão, um ódio de quem está na rua. Então, tem uma palavra que o padre Júlio Lancelotti popularizou, mas não foi ele que criou, veio de uma pensadora da Itália, chama aporofobia. Então, fobia a gente conhece, né, que é o medo, uma aversão, e aporo é pobreza. Então, ele utilizou esse termo para representar naquilo que foi colocado na lei, uma lei que proíbe isso,
que é da arquitetura hostil. Não sei se vocês já viram na rodoviária, às vezes tu tem aqueles bancos, né? E nos bancos tu tem divisórias. Sabem que aquilo ali é intencional. Então, é para que você não tenha um banco completo para tu deitar em cima do banco. Então, o banco já foi pensado para não ter uma pessoa em situação de rua que durma naquele banco. Isso também acontece debaixo de viadutos. Não sei se vocês já viram alguns viadutos, mas eu acho que vou dar um exemplo que é do viaduto da Conceição, em Porto Alegre, que são pontas, né? Que são como tijolos, umas pedras pontudas, exatamente para que você não coloque, não durma em cima. Mas tu sabe que a gurizada também, né? Bota o colchão em cima. Gurizada é MacGyver. MacGyver, né? Como se diz. Os MacGyvers da vida. Mas, de qualquer forma, eles programaram, construíram aquilo, planejando para que não tivesse pessoas em situação de rua dormindo ali. Entende? Verdade. E tem coisas mais perversas ainda. Isso foi um relato da Cidade Baixa, que eles colocaram esguichos na aba. Ah, sério? Então, de noite, esguichava a água do teto e daí não tinha como ficar debaixo da aba. Sim. Poxa. Entende? E eu ia me irritar com aquilo, ia quebrar e ia continuar lá, só de raiva. E isso é proibido. Exatamente. Agora, tem uma lei com relação à arquitetura hostil, que não pode. Que não pode colocar. Né? É uma violação de direitos. Isso aí é uma agressão mesmo. Em vez de tu garantir política pública, tu tem habitação, tu tem um serviço do centro pop, um consultório na rua, né? Tu tem uma possibilidade de, né, voltar a estudar ou fazer o curso que tu queira. Eles ficam investindo exatamente nesse tipo de arquitetura que quer expulsar essas pessoas, né? E isso a gente tem que lutar contra. Mas também, muitas vezes, a sociedade e as pessoas, elas vão pela aparência. Eu posso ser um morador de rua. Vamos supor que hoje eu ganhei uma bolada de dinheiro. Eu boto roupa nova, boto tudo novo e saio a caminhar pela cidade, sendo um morador de rua. Não serei tratado da mesma maneira que eu seria se eu tivesse com a minha roupa os olhares seriam normal. Então, talvez nas atitudes não, mas com os olhares sim. Mas, então, muitas vezes eles vão pela aparência. Eu posso ser um morador de rua, com certeza. Mas onde que eu estiver bem vestido, bem apresentado, com um troco para poder gastar em algum comércio, alguma coisa, eu não serei tratado como um morador de rua, sendo um morador de rua. Isso é o resumo do preconceito, né? Eu acho que você falou muito melhor que eu, inclusive, né? Desse conflito que tem na rua, né? E tem um termo que é usado que é do estigma, né? Então, é como se tivesse uma marca que fica no teu corpo e que você não consegue tirar. Mas eu fico pensando na questão da aparência que tu falou, mas tem a ver com dinheiro também, né? Tu poder comprar uma roupa, tu poder tomar um banho, né? Fazer a barba, etc. Tem a ver com dinheiro também, né? Então, se faz uma diferenciação social, que é a desigualdade social que a gente estava discutindo antes. Então, quem tem poder, que tem dinheiro, vale mais de quem é pobre e que não tem relações, vamos dizer assim, né? E a gente tem que mudar isso. Eu acho que tem a previsão aí na Constituição, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que todos somos iguais perante a lei. Sim, só que no meu ponto de vista, numa pessoa que olha assim para um outro ser humano, com esse olhar de preconceito, essa coisa, ela pode ter até um poder aquisitivo, mas para mim é uma pessoa pobre de espírito. Entendeu? Concordo plenamente. Então, para a gente encerrar esse podcast, né, a gente queria agradecer ao Binô, o Nilson, pela participação do programa. Agradecemos a presença e a contribuição, né, nessa conversa sobre este tema, que é tão importante, né, no nosso dia a dia. E a produção desse podcast é feita pelos participantes das oficinas de comunicação e psicologia do projeto de extensão da Rua Paranoia, da Universidade Fevale, em parceria com o Centro de Referência Especializado em População de Rua, ou seja, o Centro Pop de Novo Hamburgo. E desde já, Nilson, Deus, parabéns, cara. A tua história certamente vai me inspirar muito, como já está inspirando. Muito, me inspiro muito em pessoas assim que já têm uma longa trajetória assim de construção, né? Deus, parabéns, Binô. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado, viu? Isso, valeu. Muito obrigado, valeu. Foi sensacional. Vocês são ótimos comunicadores. Obrigado. E para saber mais, né, acessar o nosso Instagram ali, da Rua Paranoia, e projetos sociais Fevale. Até mais. Excelente.